meio ambiente enfrenta inúmeras ameaças, a maioria das quais resultante de atividades humanas altamente danosas para o mundo que nos rodeia. Mas não há soluções rápidas. Mas no programa de hoje vamos ver como algumas pessoas estão a tirar maior proveito de uma situação má e a ver aspectos positivos. Olá, eu estou na capital de Moçambique, Maputo. O meu nome é Regina Ernesto e isto é o que temos para o Ecoáfrica de hoje. O que podem revelar as aves migratórias sobre as alterações climáticas. Como plantas invasoras podem ser transformadas em ração animal de alta qualidade. E formas de reutilizar óleo de motor usado. Começamos o programa na República Democrática do Congo. O país é, de longe, o maior produtor de minerais do mundo, inclusive de cobalto, e a procura está a crescer. É que o metal é muito usado em baterias de smartphones, de computadores e também de veículos elétricos. Ou seja, é uma indústria altamente lucrativa, mas é dominada por homens. Enquanto que a leste do país há uma luta pelo poder e por recursos naturais. A mais ou menos 2.000 quilómetros de distância, no extremo sul do país, as mulheres estão a participar ou a tentar participar do boom de minerais e de uma forma muito criativa. As pedras foram o primeiro amor de Virginie Adala. E aqui, em Alto Katanga, no sul da RDC, a geóloga está fascinada pelo solo subterrâneo. Estes são dendritos. Chamamos-los estruturas de pente. Apesar das suas qualificações, Virginie Adala não conseguia encontrar trabalho no setor mineiro do país, onde o preconceito persiste. Acredita-se que as mulheres espantam os minerais. Como resultado, as mulheres constituem apenas 5% da força de trabalho, excluídas, assim, dos lucros colossais. O responsável pela mina de cobre e cobalto de Capeshi fez uma exceção, porque é domingo e concede acesso a Adala. Ela sabe exatamente onde cavar. Assim, a mineralização segue deste modo. Se a seguires, se a queres encontrar, vês como se inclina? É para aí que vai. Basta seguires a forma. Vês? É aí que tudo começa. Tal como ali. É aí que a encontras. O cobre e o cobalto são sempre encontrados juntos nos subsolos. A RDC possui cerca de 6 milhões de toneladas de cobalto, mais de metade das reservas mundiais. Este mineral é um componente essencial para as baterias que alimentam smartphones, computadores e veículos elétricos. Mas a sua extração também representa uma ameaça para a biodiversidade. A poeira das minas artesanais do país, onde 250 mil pessoas trabalham com as mãos desprotegidas, polui a água e sufoca a flora e a fauna. A produção de cobalto aumentou 600% em 30 anos, alcançando as 170 mil toneladas em 2023. Um total de 12,5 milhões de congoleses estão empregados nas minas, a maioria delas geridas por multinacionais, especialmente empresas chinesas. A mina artesanal de Capeshi pertence a uma comunidade local, que concedeu a Virginie Adala, como membro da ONG Women in Mining, acesso ao local neste domingo específico. Dorothée Massala, presidente da organização, queria que a geóloga avaliasse o impacto da mina no ambiente. A missão da ONG é mitigar o impacto ambiental do setor mineiro e encontrar oportunidades geradoras de rendimento para as mulheres que mais sofrem o impacto da mineração. Os minerais são extraídos durante toda a semana nestes locais. E como passam o dia todo aqui, os trabalhadores deixam pilhas de garrafas de água e outros resíduos plásticos no local. Como membro da Women in Mining, Virginie Adala assumiu a tarefa de reciclar esse lixo. O que eu mais gosto no meu trabalho é como ajudo o ambiente. O maior desafio é a falta de materiais necessários. O impacto que estamos a provocar nas gerações futuras motiva-nos a continuar. Virginie Adala não está sozinha na sua luta. Apoiada pelo Women in Mining, a jovem de 27 anos criou o seu próprio negócio de reciclagem. Contratou 2 pessoas e também tem uma equipa de voluntários. Juntos, eles transformam resíduos plásticos em cestos e utensílios úteis para os mineiros.
Às noites, ela partilha os seus conhecimentos. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso webinar esta noite. Na agenda, criar redes e incentivar as mulheres a tornarem-se empreendedoras, reciclando resíduos. Sem acesso a empregos mineiros, o objetivo é transformar a falta de oportunidades numa vantagem. Esta também é a ideia por detrás da organização Women in Mining. Dissemos para nós mesmas, se não conseguimos encontrar empregos lá, talvez o que possamos fazer é recuperar tudo o que as pessoas deitam fora para criar empregos que gerem rendimentos para os lares. E é aqui que as mulheres estão a ser orientadas por nós. Um exemplo concreto. Carvão Ecológico, que a ONG ensina às mulheres a produzir a partir de cinzas, serradura e barro. Este método ambientalmente amigável permite às mulheres em áreas rurais, onde as minas tornaram o solo infértil, a gerar rendimento. Antes deste projeto, elas cortavam árvores que ainda não tinham sido afetadas pela expansão das minas. É bom para nós, pois vai reduzir o corte de madeira. E acabamos de descobrir que estas brasas e as cinzas são fertilizantes. Vai enriquecer o nosso solo e permitir-nos recuperar as colheitas que costumávamos ter. Virginie Adala vê imediatamente outro mercado potencial. Ela sugere trabalhar em conjunto com as mulheres. Como elas estão a ter dificuldades em vender os seus produtos e nós temos clientes, vamos juntar forças. Primeiro, vamos testar a qualidade do seu produto, porque se o formos enviar para os nossos clientes, precisamos de ter a certeza de que é bom. Vamos precisar de algumas amostras. Tem de estar de acordo com os nossos cálculos sobre o tempo de queima e, quando estivermos satisfeitas, vamos apresentar a nossa rede de parceiros. E para encerrar o seu dia, tem uma reunião com uma outra membro da Women in Mining, que começou recentemente a produzir composto perto de Lubumbashi, com os resíduos orgânicos da cidade. Virginie Adala e as outras mulheres vêm avaliar o progresso da jovem empreendedora e não hesitam em ajudar. Ela visita o local uma vez por semana para mexer o solo e verificar o estado das 3 pilhas de composto. A visita traz de volta memórias não tão distantes para Virginie Adala. Foi o meu primeiro projeto empreendedor, mas requer muito esforço. É preciso força de vontade, amor e os meios necessários. Virginie Adala incentiva a jovem empreendedora e promete comprar o seu composto como fertilizante orgânico. As mulheres da Women in Mining estão dedicadas à causa e a ajudar-se umas às outras. Seguimos agora para a Europa, onde os verões estão cada vez mais quentes, sobretudo devido às atividades humanas que aumentam os gases com efeito estufa, que retêm o calor na atmosfera. O aquecimento é mais elevado nas cidades em relação às zonas rurais, porque a relva, as árvores e os campos agrícolas absorvem melhor e mais o calor que o cimento, os tijolos e o asfalto. Então, o mais sensato a fazer é trazer o máximo possível de natureza para as cidades. Uma startup encontrou uma forma criativa de o fazer. A alta densidade de edifícios e a escassez de vegetação são a receita perfeita para as ilhas de calor em cidades como Londres. Mas esta estrutura de madeira poderá ajudar a aliviar este problema. Chama-se Vert e ajuda a arrefecer os seus arredores. O Vert é basicamente uma estrutura para plantio. Estamos a cultivar nesta estrutura plantas sazonais de diferentes tipos que podem crescer até 10 metros num único ano e que proporcionam sombra e uma brisa fresca nos quentes meses de verão, especialmente nas áreas das cidades mais afetadas pelo aquecimento global, que normalmente se designa ilhas de calor. Plantas de rápido crescimento como a glória da manhã, o feijão e o lúpulo podem proporcionar sombra e ajudar a criar um microclima melhor nas imediações.
E claro, a estrutura não serve apenas de suporte para plantas trepadeiras. Esta estrutura é de certa forma construída como um mobiliário urbano. É como uma prateleira que se coloca num local ou na rua para que carros e bicicletas possam passar por baixo e as pessoas ainda possam caminhar, mas também sentar e descansar. E queremos oferecer coisas que as pessoas possam fazer sem ter de mudar imediatamente os seus hábitos. A equipa decidiu combinar o design com materiais naturais e funcionalidade. As trepadeiras não servem apenas para arrefecer ilhas de calor. Como estas trepadeiras se baseiam num ciclo sazonal, o que fazemos no outono é colher toda a biomassa e depois, dependendo da infraestrutura local, podemos, por exemplo, transformá-las em energia composta ou mesmo biochar e assim devolver toda a biomassa colhida ao ciclo econômico. Os criadores do Verde afirmam que este fornece uma solução rápida para o problema da ilha de calor urbana em áreas onde não se pode plantar árvores, mas há espaço disponível. Foi exibido pela primeira vez no London Design Festival em 2024 e quem sabe, talvez essas estruturas apareçam noutras cidades no próximo verão. Continuamos na Europa, agora mais a sul, numa ilha remota que é um ponto de passagem obrigatória para as aves migratórias. As temperaturas mais altas também causam alteração nos padrões migratórios das aves, em combinação com fatores como a subida do nível do mar. Tem sido difícil encontrar alimento e isso constitui uma série de ameaças à sua sobrevivência. Mas como as aves são animais sensíveis a condições ambientais, têm muito a ensinar aos cientistas sobre as alterações climáticas e a como adaptar-se a elas. Estas aves voam rumo ao sul para escapar ao inverno europeu. Repõem energias na ilha grega de Antiquitera antes de atravessarem o Mediterrâneo e o Saara a caminho de África. O investigador Christos Barboutis aproveita esta paragem para as observar. É ele que coordena o recenseamento anual das aves na ilha. Estamos a recolher dados para identificar alterações nas populações de aves migratórias e potenciais ameaças. Há uma tendência para mudanças, tanto nos números como nas alturas em que as aves migratórias vêm, devido às alterações climáticas. Os investigadores querem perceber se e como estas aves estão a adaptar-se às condições variáveis ao longo das rotas migratórias. Com menos chuva, haverá menos vegetação e alimento, o que será problemático. Para compreender melhor as condições climáticas variáveis e como os padrões das aves as refletem, os investigadores usam redes para as apanhar nas suas rotas. Ao nascer do dia, Christos e os seus colegas retiram as aves das redes, contam-nas, medem-nas, pesam-nas e colocam-lhes um anel. 19.7. 19.7. Female black cap. The ring number is A33, female 0. Filicó. A marcação é muito importante porque só desta forma conseguimos seguir estas pequenas aves, onde vão e quando voltam. São demasiado pequenas para o GPS que colocamos nas aves maiores. Pomos esta etiqueta que tem um código de 9 dígitos e quando a ave for apanhada noutro observatório saberemos quanto tempo demorou a chegar lá e qual é o seu destino. Mesmo que a etiqueta não seja apanhada novamente, recebemos informação sobre o número de espécies. Os dados recolhidos permitem aos investigadores determinar a estabilidade das populações e vigiar os tempos das chegadas e partidas das aves. As aves migratórias poderão estar a adaptar-se às alterações climáticas e a chegar mais cedo, ou então não irão sofrer por causa disso. E isso está a acontecer de forma diferente para espécies diferentes. Percebendo isto, podemos então dar prioridade aos nossos esforços para as proteger perante as alterações climáticas.
A estadia na ilha é apenas uma paragem. As aves dirigem-se para sul. Na primavera, os investigadores voltarão ao terreno para ver até que ponto as condições mudaram e como as aves se adaptaram para que possam ajudá-las nas suas viagens nos próximos anos. Agora de volta à África. O comércio internacional existe há séculos, mas a globalização fez com que ele se tornasse intenso. O lado positivo é a variedade de escolhas e os preços flexíveis. Mas o maior problema é que o transporte marítimo de bens ao redor de todo o mundo custa muito para o meio ambiente. E será que vale a pena no final das contas? A nossa próxima reportagem vem do Egito, onde um camponês encontrou uma alternativa inteligente à ração animal importada. Transformou um problema numa oportunidade. A azola é uma planta invasora. No entanto, para além de crescer muito rapidamente, ela é muito rica em proteínas, o que torna ideal para alimentar animais. Mohamed Abdel Tawabi descobriu a planta por acaso no YouTube, quando procurava formas mais baratas de alimentar os seus animais domésticos. Se utilizarmos a azola para alimentar o gado, podemos poupar em média 60% a 70%. No caso das aves de capoeira, é possível poupar entre 40% a 60%. Há 7 anos, Mohamed Abdel Tawabi começou a plantar a azola para alimentar o seu gado. Pouco depois começou a vendê-la, mas a sua mãe não estava convencida. Eu costumava rir-me dos clientes dele e dizia que o mundo está cheio de pessoas estranhas. Depois comecei a dar a planta às minhas aves e, sinceramente, tive ótimos resultados. Mohamed decidiu tornar-se pioneiro da azola, cultivando em vários tanques com uma área total de 300 metros quadrados. Comecei com uma quinta muito pequena. Agora temos vários viveiros de azola e conseguimos espalhar a ideia pelo Egito, ajudando a cultivar a planta em 350 hectares. A maioria dos agricultores egípcios alimentam os seus animais com cereais e soja, mas o país importa cerca da metade dos seus cereais e 90% da sua soja. A guerra na Ucrânia fez subir ainda mais os preços e os agricultores estão sob pressão. 300 quilos de ração não costumavam custar quase nada, mas agora custam entre 1.500 e 1.800 euros. O meu rendimento não aumentou, por isso não tenho lucro. A azola é muito mais barata e cultivá-la é simples. Se houver água, basta sol e, por vezes, algum fósforo, como fertilizantes. O feto aquático foi durante muito tempo cultivado no Peru e em plantações de arroz na China, mas a técnica está praticamente extinta. No início, as pessoas estavam desconfiadas, não sabiam o que fazer com a minha colheita. Depois comecei a publicar vídeos nas redes sociais mostrando a azola e as aves a comê-la. Isso chamou a atenção e as pessoas vieram ver por si próprias. Mostrei-lhes a planta e a galinha e começaram a aceitar a ideia. Os seus tanques produzem cerca de 600 quilos todos os dias. Os especialistas dizem que a planta também pode ajudar o meio ambiente, uma vez que purifica a água e fornece nutrientes. Com a planta azola, nasce um tipo de alga verde-azul que absorve o azoto do ar e transforma-o em azoto orgânico, que alimenta a planta. Também tem antocianinas, também funcionam como antioxidantes e é uma fonte de vitamina A, que aumenta o valor nutricional da planta. A azola também chamou a atenção dos investigadores agrícolas.
egípcios. Estes estudantes estão a produzir ração de azola em pó para ajudar os agricultores a tornarem-se mais independentes. Ensino os agricultores com terras inférteis e água com níveis de salinidade relativamente elevados a cultivar a planta azola. Compro-lhes a colheita e eles passam a ter uma fonte de rendimento. Entretanto, Mohamed Abdel Tawab encontrou outra aplicação para excedentes de azola, usá-los como fertilizantes orgânicos. E agora vamos à Uganda. Carros, autocarros e motos são nocivos ao ambiente. Isso não é segredo. O seu fabrico consome muita energia. Eles são grandes emissores de dióxido de carbono e são movidos por combustíveis fósseis. De longe, o maior contributo para o aquecimento global. Há também o óleo de motor usado, que pode ser despejado ou derramado. É um poluente grave, mas pelo menos pode ser reciclado. Isto é alcatrão, derivado de óleo usado. E este é Moses Zingle. Como mecânico, costumava simplesmente deitar o óleo fora. Mas quando perdeu o emprego durante a pandemia de Covid-19, percebeu que tinha ali uma oportunidade, pois este óleo lhe pareceu valioso. Agora reciclamos o óleo. Aprendemos que não perde utilidade só por estar contaminado. É limpo e volta a ser utilizado, permitindo que o ciclo continue. A reciclagem de óleo não é uma atividade fácil, mas compensa. Zingo tem agora uma pequena empresa com 3 funcionários. Recolhem regularmente óleo usado em cerca de 50 oficinas de Kampala. Armazeno cuidadosamente o óleo usado e ganho dinheiro com isso. Os mecânicos costumavam deitá-lo fora até perceberem que é um recurso valioso. Não podemos simplesmente descartar óleo, líquido de refrigeração ou fluidos hidráulicos. Moses Zingo recicla agora cerca de 1000 litros de óleo usado por mês. Primeiro aquece-o para que a água evapore. Depois junta-lhe vários químicos, como enxofre, para remover pó e outras partículas de sujidade. Este é o aspecto do óleo usado, preto, como podem ver. Isto é o que reciclamos para obter um produto mais claro, conhecido como óleo base. Há uma razão para isso. Ele serve para vários lubrificantes. Uma vez utilizado, este óleo transforma-se novamente em óleo sujo, que reciclamos novamente em óleo base e o ciclo continua. A reciclagem permite-lhe recuperar cerca de 80% do óleo. A partir do óleo base claro obtido, produz lubrificante que vende a oficinas em Kampala. Os 20% que sobram são betume preto, ideal para a produção de asfalto. O empresário fornece o produto a várias empresas da capital. O negócio beneficia não só Zingo, mas também o meio ambiente. Em muitos países africanos, o óleo usado acaba muitas vezes por poluir o solo e, sobretudo, a água. O Lago Vitória, não muito longe de Kampala, é a origem da maior parte da água potável do país. Os barcos a motor e o lixo da cidade são um problema. A poluição é bem visível. O sistema de saneamento também está degradado. Nos últimos anos, o custo nacional da preparação de água potável duplicou para cerca de 570 mil euros por mês. As fontes de água estão a ficar cada vez mais poluídas pelo escoamento das águas pluviais, pela má eliminação de óleos e resíduos industriais. O custo dos produtos químicos para tratamento da água é muito elevado. E trabalhamos arduamente para não transmitir este custo às pessoas.
Uma mudança de óleo gera cerca de 5 litros de óleo usado. Isso pode contaminar cerca de 3,7 milhões de litros de água doce, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Por isso, cada litro reciclado conta. Os mecânicos costumavam deitar fora o óleo, mas ainda bem que já não o fazem. Isso ajuda a proteger o ambiente. Também criei empregos ao contratar pessoas para recolher o óleo. E o meu produto beneficia diretamente as mesmas pessoas que fornecem o óleo usado. E por hoje é tudo. O que achou deste programa? Pode contar-nos através do e-mail eco@dw.com. Eu despeço-me a partir de Moçambique, em Maputo. Até para a semana.